Bom dia, mães que oram, bom dia, bem-vinda a mais uma semana. E essa semana, mais uma semana de série aqui no Mães que Oram. E essa semana nós estamos com a série Falsas Verdades na Maternidade do Mundo Moderno. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você, vai falar no seu coração, vai te despertar, vai tirar a venda dos seus olhos, como nós precisamos de discernimento nessa era que nós estamos e aqui nós estamos buscando sempre para as nossas vidas esse discernimento, essa sabedoria, e nada melhor do que nós estudarmos a Bíblia, a palavra de Deus. Espero que você esteja também com o seu coração aí cheio de expectativas e também em jejum, né? Começamos essa segunda-feira em jejum, fazendo as práticas espirituais, as disciplinas e praticando as disciplinas espirituais, para que nós possamos abrir os nossos olhos. E eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você essa manhã, como tem falado no meu coração. Pegue a sua Bíblia. Vamos abrir em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Coloquei um louvor de gratidão, porque onde dá gratidão no nosso coração, a gratidão ela nos conecta com Deus. Ela nos faz ouvir Deus. Quando a gente tem um coração grato, nós temos o coração conectado com o céu. Amém? Amém? Então vamos começar o nosso estudo. Aqui, porque eu sempre tenho que sair na hora para levar o meu filho para a escola. Então aqui, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, diz assim: as armas que usamos não são humanas, ao contrário, são poderosas armas de Deus para derrubar fortalezas. Essas armas podem derrubar todo argumento e pretensão contra o conhecimento de Deus. Com essas armas, podemos dominar todo o pensamento humano para torná-lo obediente a Cristo. E usaremos tais armas contra todo ato de desobediência quando estivermos completamente obedientes a Deus. Em outra versão, fala assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. Nós estamos cercadas hoje em dia, né? Hoje, quando você abre a internet, você tem que ter discernimento e sabedoria para saber o que é fake news, né? O que são as notícias falsas e quais são as notícias verdadeiras. Estamos cercadas o tempo inteiro de notícias falsas, coisas que são colocadas na internet que não são verdades, mas a mídia hoje, ela, para estar funcionando esse mercado da mídia, precisa de ter também entre as verdadeiras notícias, as notícias falsas. Porque é assim que o diabo trabalha. Ele trabalha com notícias falsas. E o sofisma, o que é o sofisma? Nós estamos lendo 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Então, nessa semana, eu vou falar apenas quatro falsas verdades que o diabo fala aos nossos ouvidos de nós, mães cristãs, que são mentiras vestidas de verdade. E o sofisma, ele é isso. No conceito, o que é o sofisma? Segundo a filosofia, é um suposto raciocínio aparentemente válido, mas inconclusivo, pois é contrário às próprias leis. Possui caráter absurdo nos fundamentos de fato e por definição. Tem por motivo dissimular uma ilusão de verdade, aparentando seguir normas de lógica. Colocando no vocabulário mais fácil para a gente entender, o que é um sofisma?
É uma mentira vestida de verdade, que tenta nos enganar. E qual que é uma primeira falsa verdade, uma mentira vestida de verdade, que o diabo faz a tentativa de colocar na nossa mente de uma mãe cristã nesse mundo moderno, da modernidade? Você tem que ser feliz. Você tem que ter as suas ações, os seus pensamentos, você tem que criar os seus filhos com a intenção de ser feliz. Sempre houve uma procura do homem pela felicidade. Nascemos com o desejo colocado por Deus em nossos corações de sermos felizes. E, a princípio, esse sentimento, ele é um sentimento saudável. Por quê? Porque o homem, nós procuramos a felicidade, a raça humana procura a felicidade que somente nós vamos encontrar em Deus. Então, esse sentimento de felicidade, de bem-estar, de buscar o bem-estar o tempo inteiro, é a princípio um sentimento bom. Mas o que acontece? Porque lembra que todo sofisma, que toda mentira que Satanás coloca, as falsas verdades que ele coloca na nossa mente, é vestido de verdade. O diabo não cria nada, mas ele copia tudo de Deus. E esse sentimento de buscar sempre a felicidade em nós, a gente transfere isso para os nossos filhos. E esse sentimento, a princípio, ele é um sentimento legítimo, ele é um sentimento saudável, mas no meio do caminho, o que o diabo faz? A essência dele é a mentira. Ele é o criador do sofisma. Ele veste a mentira com um look bem lindo, com uma imagem bem linda. E vivemos por aí à procura da felicidade. E nós ensinamos e transferimos para os nossos filhos que eles devem procurar a felicidade, porque eles são aquilo que nós somos, eles buscam aquilo que nós buscamos. Então nós ensinamos a ele a buscar o tempo todo a felicidade. A falsa verdade nos faz acreditar que podemos encontrá-la em coisas, em pessoas. Se eu casar, eu vou ser feliz. Se eu tiver uma vida equilibrada financeiramente, eu vou ser feliz. Se eu tiver filhos, eu vou ser feliz. Se eles se tornarem tudo o que eu sonhei para eles se tornarem, eu vou ser feliz. Se eles tiverem sucesso na vida, eu vou ser feliz. Só que quando os sonhos são frustrados no caminho, quando o seu filho não é aquilo que você imaginou, quando a sua vida financeira, quando você tem um problema na saúde, quando você tem um problema no seu casamento, o que acontece? Quando você está à procura da felicidade o tempo inteiro, quando você tem essa falsa verdade na sua mente de que você tem que ser feliz, vem a frustração. E sabe o que a frustração ela faz conosco? A frustração é um sentimento destruidor. Destruidor. O que a frustração ela traz para nós? Culpa. Eu falhei? Por que o meu filho está assim? Por que ele está agindo dessa forma? Por quê? Porque as ações dele não estão me trazendo felicidade. Então nós começamos a nos culpar o tempo inteiro. Por que o meu filho não se tornou aquilo que eu sonhei? Por que a vida que eu planejei não está acontecendo? E isso nos traz uma frustração. A frustração nos traz o sentimento de fracasso. E com o fracasso nós não desejamos, retira de nós o desejo de continuar lutando pela missão. Te tira o desejo de lutar pela missão que Deus tem para a vida dos seus filhos.
te impede de buscar de Deus, qual é a missão que o Senhor tem para a vida do meu filho? Eu sempre cito esse exemplo aqui. Eu sempre quis que os meus filhos, eu sempre cantava no louvor, e às vezes aqui nos Estados Unidos, na época que eu ministrava louvor, a gente tinha muita dificuldade para encontrar instrumentistas. E eu não tocava instrumento, eu cantava apenas. Então, aquela procura minha de sempre procurar um instrumentista, de não ficar dependendo, eu coloquei o meu filho desde pequenininho na escola, na aula de piano. Desde pequeno. E ele fez piano, ele estudou piano por 10 anos. Toca muito bem, canta muito bem, mas ele nunca desejou tocar na igreja. E aquilo me causou uma frustração. E eu obrigava ele a ir à escola, eu obrigava ele a ser um músico, eu obrigava, não, você tem que tocar na igreja. E aquilo me trouxe tanta frustração, trouxe tanta discórdia no nosso relacionamento. E o meu filho se sentia frustrado também. Por quê? Porque eu queria que ele tocasse para eu ser feliz. Mas não era isso que Deus tinha para a vida dele. Até que um dia a professora de piano me procurou e falou assim: Éurica, o Natan sabe tocar, ele sabe cantar, mas não é o que ele deseja, não é o que ele quer. E ali eu abri mão e eu falei assim, eu amo meu filho do jeito que ele é. E até hoje ele não, e eu falava com ele, um dia você ainda vai tocar, um dia, não, ele não toca na igreja. É um menino de Deus, tem temor ao Senhor, busca a Deus, mas ele não é aquilo que eu sonhava. E eu obrigava ele a fazer isso. Por quê? Porque eu queria ser feliz. Mas essa era a missão. Então, a frustração, esse sonho, eu tenho que ser feliz o tempo inteiro, isso te impede de você perguntar a Deus e de você falar para Deus assim: qual é a missão que o Senhor tem para a vida do meu filho? Quais são os conselhos que eu devo dar a ele para procurar uma profissão? É para cumprir a missão de Deus, que os nossos filhos foram colocados no mundo e que é o que Deus nos deu, essa missão da maternidade. Então, essa falsa verdade do mundo moderno nos impede de perguntarmos a Deus qual que é a real missão que Ele tem para a vida dos nossos filhos. E isso, às vezes, o sentimento de fracasso, ele vai mais longe ainda. Nós desistimos de orar. Às vezes, o nosso filho, quando ele está numa situação mais séria, onde ele está viciado, onde tem os vícios, e se a gente deixar a frustração tomar conta do nosso coração, nós desistimos de orar. Quando nós vemos que eles estão fazendo escolhas erradas, nós desistimos de orar por ele. O sentimento de fracasso não toma conta da nossa vida. A gente perde o controle de si mesma e de todas as áreas de nossa vida. Tudo fica comprometido. Os seus filhos, a sua família, a sociedade, inclusive as próximas gerações. Quando você fica o tempo todo procurando ser feliz. E essa é a falsa verdade. Você tem que ser feliz. São milhares de mães angustiadas, depressivas, mas o mundo precisa. Esse sentimento de busca de felicidade nos causa ansiedade, nos causa depressão, angústia. E o mundo precisa de mães fortes, de mães de fé, de mães com coragem, que é totalmente contrário ao sentimento de angústia, de depressão, de fracasso. O seu filho precisa de uma mãe forte na fé. A felicidade, o bem-estar completo nós encontramos somente em Deus.
Ele não é somente o criador da felicidade, mas o gerador dela. É aquele que gera a felicidade em nós. Quando você dobra os joelhos em oração, você levanta com uma sensação de bem-estar. Você levanta com uma sensação de felicidade no seu coração. Quando você dobra os joelhos e pergunta para Deus, qual é a missão que o Senhor tem para a vida do meu filho? Qual escola, na verdade, ele deve ir? Aonde eu devo colocá-lo? Qual instituição de ensino? Às vezes não é a mais cara. Às vezes não é aquela que você tem sonhado. Às vezes não é aquela que vai fazer você ter um sentimento de felicidade. Às vezes a profissão do seu filho não é aquela que vai te gerar esse sentimento de felicidade. Quando você dobra os seus joelhos, você levanta com a motivação correta de conquista. Deus tem para nós graça abundante, felicidade abundante e a verdadeira completude que nós precisamos. 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 8, diz assim: e Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem de toda boa obra. E Deus acrescenta essa graça em nossa vida, uma graça abundante, uma felicidade abundante e verdadeira, não uma felicidade falsa. Ele nos derrama essa graça em todas as áreas, em todas as missões que nós temos que realizar, como esposa, como mãe, como mulher nessa era, em todo o tempo, hoje e agora. Nunca desista de encontrar a verdadeira felicidade e não a falsa felicidade. A segunda falsa verdade que o diabo tenta colocar, faz a tentativa de colocar na nossa mente de mãe cristã da modernidade é: eu posso controlar o futuro dos meus filhos. Eu posso controlar as ações dos meus filhos. Eu posso controlar as escolhas dos meus filhos. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Eu não sei qual idade que está o seu filho. Às vezes ele ainda está bebê. Às vezes ele ainda está na primeira infância. E a primeira infância, e quando eles estão ainda bebezinhos, e a primeira infância, ela coloca no nosso coração de mãe a falsa sensação, uma sensação que nós podemos ter o controle do futuro deles. Então, quando eles estão bebês e a primeira infância, a gente tem a sensação que eles dependem totalmente de nós. Porque nós provemos para ele. Mas não se esqueça que enquanto você amamenta o seu filho, enquanto você nutre o seu filho, enquanto você carrega ele no colo, é porque ele está também nas mãos de Deus. Nós somos apenas mordomos. E quando ele vai chegando na adolescência, nós começamos a perceber que nós não temos controle. Mas nós temos que depender totalmente de um Deus que é soberano sobre todas as coisas. E eu quero te fazer essa pergunta. Você pode controlar o futuro dos seus filhos? E aí a gente pensa, não, mas eu tenho somente um pouco de controle, dependendo da idade que seu filho esteja. E pensamos, certamente eu tenho algum controle como mãe. Sim, você tem algum controle. Aí você pensa, com todo o meu esforço e cuidado, eu posso sim controlar algumas situações. E certeza que em muitos momentos nós somos tendenciosas a pensar que podemos de alguma forma controlar o futuro dos nossos filhos. E essa falsa verdade aparece vestida, bem linda, na tentativa de nos enganar. Se eu for mais rígida, se eu manter uma alimentação saudável, eles nunca vão ficar doentes.
menos açúcar, se eu colocá-los no esporte, se eu conseguir mantê-los em uma boa escola, eles sim vão ter um futuro garantido profissionalmente. E sim, nós devemos fazer tudo que estiver ao nosso alcance. Mas só que essas coisas começam a entrar no nosso coração e a gente tem a falsa verdade de que nós conseguimos controlar o futuro deles. Sabe por quê? Porque hoje também nós temos, na tecnologia, a modernidade, nós temos controle remoto nas mãos, aplicativo no celular que nos fala para nós a localização aonde nossos filhos estão nesse momento, históricos no computador para saber qual página eles acessam. Isso tudo nós devemos fazer e nos ajuda de uma forma incrível. Isso faz parte da modernidade, nós temos que usar da modernidade ao nosso favor, mas não podemos permitir que essas coisas entrem no nosso coração, nos iludindo, achando que nós temos controle do futuro deles. Nós temos o controle da televisão. Hoje, temos o controle de tantas coisas nas mãos, mas nós não temos o controle do futuro dos nossos filhos. O que não podemos controlar na vida dos nossos filhos? Eu vou citar algumas coisas, alguns fatos que vai doer a princípio, mas vai fazer com que você dependa de Deus e dobre os seus joelhos constantemente para abençoá-los. O que nós não podemos controlar? Se eles se tornarão cristãos, se eles confessarão a Jesus como o único e suficiente Salvador. O dia da morte, com quem eles se casarão, as escolhas que eles farão na adolescência, algum atraso na aprendizagem ou problemas mentais, neurológicos, doenças. Se por decisões erradas eles acabarão presos. Eu tenho mães que têm filhos encarcerados e elas continuam ali, orando pelos seus filhos. Nós não temos como controlar isso. O relacionamento deles com Deus, se eles experimentarão algum tipo de droga, de produtos químicos durante a vida, se eles casaram com pessoas de outro país, nacionalidade, e você ficará longe deles e ainda dos netos. Sabe por que eu coloquei isso aqui? Porque o meu desejo foi sempre ficar perto dos meus filhos. E eu sempre falo com eles assim: filhos, a gente, sempre mora perto da gente, para que eu veja os meus netos crescer. E eu lembro que uma vez a gente eles fizeram um vídeo, nós mães que oram fizemos um vídeo, fizemos a entrevista com os nossos filhos, E eles falaram assim: qual que é o maior desejo? Quando você crescer, o que a sua mãe vai ser? E eu lembro que o meu filho primogênito falou assim: a minha mãe, ela quer que eu case e que eu sempre more perto, para que aos domingos ela possa fazer almoço para minha família aí. Esse é um desejo do meu coração, mas hoje o meu filho mora em outra cidade. Eu sempre desejei, que ele tivesse o período de namoro sempre perto de nós, para nós conhecermos aquela com quem... Mas hoje ele tem, ele relaciona, ele tem uma namorada, mas não é perto de nós. Então nem sempre nós podemos controlar o futuro dos nossos filhos. E o nosso coração tem que estar firmes em Deus. O objetivo dessa lista não é esmagar o seu coração, mas é te fazer pensar que nós não podemos controlar, mas como mãe sim podemos influenciar e impactar a vida deles. Eu ligo para os meus filhos sempre, para o meu filho sempre, eu coloco também, eu sempre envio um versículo para ele nas manhãs: filho, eu estou abençoando o seu dia, filho, eu vou te dar um conselho. E vale a pena repetir: você pode causar impacto, mas você não tem o controle real
sobre a vida dos seus filhos. Isso é literalmente libertador. Eu espero que está sendo libertador para você, como foi para mim. É admitir que você não é Deus. É admitir que você é dependente de Deus. Lembre de você, da sua história. Seus pais tiveram, sim, um grande impacto. Influenciou com certeza a sua vida. Mas quem fez as escolhas foi você. E hoje você colhe as consequências das escolhas boas e das escolhas ruins. Mas a maternidade também, ela é alegria. Isso é uma verdade. Uma aventura de muitos sorrisos. Agora nós vamos fazer uma lista do que nós podemos fazer como mães que causará impacto e boas influências. E a paz encherá o nosso coração, como a mulher ideal de Provérbios 31. Ela olhava para o futuro e sorria, e ela vestia de força e dignidade. Que você possa vestir essa roupa essa manhã, com essa série, durante essa semana. Força e dignidade. Provérbios 31, 25 diz assim: reveste-se de força, dignidade e sorri diante do futuro. Você pode viver intensamente com amor, ler a Bíblia para eles e com eles, e ensinar os valores cristãos. Você pode manter, sim, uma alimentação saudável, alimentos nutritivos, e sempre falar com eles que é muito bom beber água. Você pode colecionar bons momentos, e para isso você tem que ser intencional. Eu tenho uma amiga aqui que mora perto de mim, ela tem um filho de 15 anos agora, e ela falou assim: Érica, eu preciso de colecionar boas memórias com o meu filho. E ela não mora com o pai dele, e ela falou assim: então, ele só tem mais 3 anos na minha casa, porque depois ele vai para a faculdade, e eu só tenho, e ela fez as contas, ela falou assim: eu só tenho mais 1 ano, porque ele indo lá e voltando, ele indo para casa do pai e voltando, eu tenho menos tempo, então não é 3 anos que eu tenho menos tempo. E quando foi esse final de semana, foi só ela e o filho para um spa que eles fizeram, e ela lá colecionando bons momentos para influenciar na vida dele, para causar impacto na vida dele. E eu faço esses bons momentos aqui com o meu filho de 15 anos. E eu sou bem intencional para isso, sabe? E então eu sempre uma vez na semana, ele sabe, ele fala assim: mãe, hoje é o nosso dia. Ele tem 15 anos. E ele fala assim: mãe, hoje é o nosso dia, e nesse dia eu levo ele para almoçar no lugar que ele gosta. Ou você pode fazer na sua casa mesmo um prato favorito dele, para marcar aquele dia, para falar que você está vivendo aquele dia para ele, com ele. Isso é você marcar. Ou eu chamo ele para tomar um sorvete e ali a gente conversa. A gente fala a respeito da vida dele, eu falo a respeito da vida dele. Eu sempre procuro ser intencional nesses momentos. E teve um dia, e eu separo esse sábado, sábados eu fico mais por conta do meu marido, da gente tomar café pela manhã. E você deve fazer isso tanto com o seu marido, né? Vocês que têm um marido em casa, e fazer isso com os seus filhos. E aí ele falou outro dia, ele queria sair comigo sábado, e ele chegou perto do meu marido e falou assim: pai, você me empresta a mamãe hoje? Pra sair só eu e ela? E ele falou assim: não, sábado não é o seu dia. E isso é muito valioso. E quando ele estava pequenininho, eu tenho esse tempo com ele desde quando ele era pequenininho. Ele desenhou na escola, e quando ele estava falando sobre as mães, ele desenhou exatamente a gente tomando sorvete na sorveteria que a gente sempre vai juntos. Isso marca, são pequenos detalhes que marcam a vida deles, e você tem influência sobre a vida deles. Eu tenho certeza que essa prática ele vai levar para a vida dos filhos. Eu faço do momento que eu estou levando ele para a escola, tem apenas 2 anos que eu levo meu filho para a escola. Antes disso, eu trabalhava fora sempre. Então eu faço daquele momento, você que tem o privilégio de levar seu filho para a escola,
Faça daquele momento um momento marcante. Eu sempre leio o livro de Provérbios, Salmos, ali na hora que nós estamos a caminho da escola. Eu não desperdiço aquele tempo para você marcar. Às vezes você trabalha fora, você pode fazer desses momentos um outro momento. Eu já trabalhei fora durante toda a minha vida. Só tem apenas 2 anos que eu fico em casa. Dos meus 31 anos de casado. Mas nesses momentos, mesmo eu trabalhando fora, eu tinha esses momentos com eles. Pode ser 2 horas. A mãe de Susana Wesley, ela tinha sempre 2 horas, ela tinha vários filhos e ela sempre tinha 2 horas por semana com cada filho para poder discipulá-los. Para poder falar da palavra, para poder discipular, para falar valores, para falar sobre vida. A mãe de John Wesley, uma avivalista. E eu sempre ouvi sobre a vida dela e eu peguei essa prática para minha vida. E eu falo para você, isso você pode fazer, isso está no seu controle de fazer. Você pode também sempre incentivá-los a estudar. Estudo não é um gasto, mas é um investimento. Sempre invista no melhor que esteja ao alcance do orçamento da família. E dê valor ao estudo com eles. Isso você pode fazer. Você pode levá-los ao médico, você pode fazer um check-up, você pode aconselhar sempre, você pode aplicar a disciplina, você pode abordar, ensinar e alertar sobre os assuntos atuais, o perigo da pedofilia, o abuso, sobre sexo. Eles têm que saber isso com você. E eu tenho falado aqui, qual que é a idade hoje ideal para você falar sobre isso? Quando eles entram na escola. Temos hoje que, de uma maneira brutal, cortar a inocência dos nossos filhos, porque na escola eles vão cortar. Na escola eles vão falar, e a maneira do mundo, na maneira da modernidade, lembra que nós estamos falando. Eles vão falar uma falsa verdade. Então, você pode fazer isso, você pode sempre manter o diálogo na adolescência e na juventude, impor regras, vigiar os aparelhos eletrônicos, observar com quem andam e aonde andam. Isso você pode fazer, isso está no seu controle de fazer e você deve fazer. Você deve orar por eles e com eles, fazer oração com propósito, orar para a mente, para o coração, para os futuros cônjuges, para a amizade. Como que eu oro, gente? Para os futuros cônjuges, para a amizade deles. Eu oro isso, fazer uma oração com propósito, uma oração com alvo. Eu tenho uma série que fala a respeito disso, eu vou fazer essa série aqui. Novamente, orar com alvo, orar com propósito. Quando fazemos tudo o que podemos fazer, Deus nos ajuda na nossa missão. Quando o mundo moderno vier com essa falsa verdade, falando que você pode controlar o futuro dos seus filhos, te causando ansiedade, estresse, depressão, faça a si mesmo essa pergunta. Meu coração encontrará paz se eu tentar parar de tentar controlar e entregar de verdade ao Senhor todas as minhas preocupações? Quando você vê que você está ficando ansiosa por causa das ações deles, porque você está perdendo o controle, faça a você essa reflexão. Faça essa pergunta para o seu coração. Davi, ele era muito reflexivo, né? Ele falava assim, ele mesmo conversava com a alma dele. Eu tenho até um post que eu coloquei, eu falei assim, chá comigo, faça um chá e toma, conversando com você mesmo. Toma um cafezinho e vai falando para você. O meu coração, ele vai estar em paz se eu permitir com que essa falsa verdade entre no meu coração, de que eu posso controlar o futuro deles. Ore e ele sim te concederá paz para aceitar as coisas que você não pode mudar. A coragem de mudar atitudes que você pode mudar e sabedoria para impactar e influenciar. Deus vai te dar sabedoria para você agir da forma correta com que aquele filho precisa.
Em Salmos 37, no versículo 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Descansa. Sabe qual é também a terceira falsa verdade que o diabo tenta colocar na nossa mente? Que a modernidade, esse mundo, tenta colocar no nosso coração. E essa falsa verdade tem destruído a vida de muitas mães. É tarde demais. Ah, é tarde, meus filhos já são casados. Ah, é tarde, meu filho já tá nos vícios. Ah, é tarde, ele já fez as decisões erradas e hoje ele colhe consequências. Ah, é tarde, meu filho já está adulto, eu não tenho mais o poder de influência na vida deles. Essa é uma mentira, uma falsa mentira que nos fere o coração de nós mães. É tarde demais. Como todos os corpos do universo, a Terra também não está parada. Ela realiza inúmeros movimentos, cujos efeitos nós sentimos no nosso dia a dia. Às vezes temos a sensação que esses movimentos são muito mais velozes do que quando éramos crianças. Esperávamos as datas comemorativas. Gente, eu lembro quando eu era pequenininha, eu esperava o Natal. Hoje não, hoje quase que a gente não precisa de desmontar a árvore de Natal. E essa sensação com que tá tudo acontecendo tão rápido. No mundo moderno, os movimentos da Terra nos dá a sensação que são extremamente mais acelerados. E é verdade. O tempo está mais acelerado. A Bíblia nos fala isso em Mateus 24, 22. Em um piscar de olhos, nossos olhos já estão na pré-adolescência, com atitudes totalmente contrárias ao que nós planejamos. E você pensa, nossa, eu deveria ter agido diferente. Agora é tarde. Se tivesse agido de outra forma, ele não estaria assim. Mas eles já estão na adolescência. Eles já estão na fase adulta. Eles já são jovens. E a falsa verdade, com a roupa de verdade, a falsa, nos diz, é tarde demais. Eu não vou conseguir. O tempo passou muito rápido. Mas a vida com Deus, e eu quero agora te dar uma boa notícia, mãe. A vida com Deus é cheia de novos começos. Às vezes nós pensamos que é tarde demais, mas nunca é tarde demais para começar de novo. A cruz nos fala de recomeço. O nosso inimigo, o diabo, tenta nos paralisar. Ele não quer que nada mude para melhor em nossas vidas, nem na vida dos nossos filhos. Ele trabalha para roubar nossa esperança de dias melhores, de restauração, de milagre. Não importa a situação que você está enfrentando no seu lar, na sua vida, não importa a idade que seu filho esteja, não importa se ele está casado, não importa, por mais difícil que seja a situação em que seu filho encontra nesse momento, as nossas orações perseguem e alcançam nossos filhos em qualquer estágio da vida e o milagre acontece. Qualquer estágio. E se eles já estão casados, se já tem um cônjuge, se você já tem netos, essa oração alcança os seus netos, os filhos dos seus filhos e as próximas gerações. Então não se deixe enganar por essa falsa verdade. E faça a verdade real acontecer. Vá buscar nos joelhos a verdade real. Deus tem um plano futuro cheio de esperança para a vida dos nossos filhos. Dê o primeiro passo hoje e os seus sentimentos seguirão as suas atitudes. Seja uma mãe prisioneira da esperança.
Essa falsa verdade, é tarde demais, tem destruído a nossa fé, tem matado a nossa esperança. Mas hoje, Deus te faz o convite. O Espírito Santo te faz o convite, seja prisioneira da esperança. Em Zacarias, no capítulo 9, versículo 12, diz assim: voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. E eu ministro isso para a sua vida hoje, mãe. Deus está restaurando tudo em dobro na sua vida, na vida dos seus filhos, na sua família. Tudo em dobro. E a última falsa verdade que eu quero compartilhar com você hoje, do mundo moderno, é: terei sucesso na maternidade se a minha jornada for perfeita. No mundo moderno, a competitividade está sempre em alta. Quem é melhor? O que é considerado sucesso? E a falsa verdade nos aparece vestida com um look que nos deixa confusa entre o que significa perfeição e excelência. Sabe o que é excelência? É você fazer o seu melhor com aquilo que você tem. É você sempre se doar da melhor maneira com o que você tem disponível. E Deus já colocou na sua vida armas disponíveis para a sua jornada. Ele colocou ao seu alcance quando Deus nos dá uma missão. Você já ouviu falar que quando teve uma família aqui, teve uma irmã da igreja que ela tinha 2 filhas e ela engravidou do 3º filho, um menino. E ela estava tão feliz, mas aí chegou uma outra irmã da igreja e falou com ela: nossa, você sabe quanto que é para ter um filho aqui? Porque as outras 2 filhas dela era brasileira, né? E ela ia ter o primeiro filho. Ela falou assim: você sabe quanto que fica um parto aqui? E ela compartilhou isso conosco lá na sala do discipulado. Ela falou assim: aquilo entristeceu tanto o meu coração, porque ali eu comecei a ficar preocupada mesmo. Mas quando Deus nos deu o nosso filho de presente, veio com ele toda a provisão. Toda a provisão. Então, Deus, ele tem a provisão que você precisa para você criar os seus filhos, para você manter a sua família. Então existe uma diferença enorme de você ser excelente ou ser dilacerada pelo perfeccionismo. Porque na jornada da maternidade nós vamos errar. Daniel, capítulo 6, versículo 3 diz assim: então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecer-o sobre todo o reino. Daniel era jovem, mas havia nele um espírito excelente. E tem esse espírito de excelência sobre você, sobre mim, para nós sermos a melhor administradora da nossa família. Excelência é você, como mãe, fazer o que está ao seu alcance para fazer, para formar uma pessoa da melhor maneira que você puder. É você fazer o seu melhor. Excelência é você estar no meio da jornada fazendo a mesma coisa por longos anos e ainda assim crer que você pode fazer melhor. É acreditar sempre que o seu filho viverá uma vida plena. É deixar o lugar melhor que você encontrou. É transformar um ambiente de confusão em paz. E isso nós temos que ter. Às vezes está um caos na sua casa. Nós somos o termostato. Temos que ser. Quando está quente, aqui, né? Onde que eu moro tem muito termostato, né? Aqui é muito quente.
Então, quando tá muito quente, eu vou ali no termostato e abaixo a temperatura. E aí vem aquele geladinho, sabe? Aquele refresco. É assim que nós temos que ser. Ou quando as coisas estão frias, quando tá fria a casa, eu vou lá e ligo o aquecedor com o fogo do Espírito. Isso nós temos que ser assim. Mas quando há um caos na sua casa, alguma coisa na sua casa, prova que a nossa jornada não é perfeita. Mas você tem o espírito de excelência. Você pode ir ali e colocar refresco naquele ambiente. Ou esquentar o ambiente quando ele está frio. Você tem esse espírito de excelência em você. Excelência é você se preocupar com os detalhes. Excelência é aquela mãe que trabalha em 2 trabalhos para sustentar os filhos e os poucos minutos que tem com eles, ela realmente se doar. Ela olhar dentro dos olhos do filho e ensinar a identidade, ela transmitir vida e fazer aquele momento contar. Você tem feito os seus momentos contarem com a sua família? É você olhar o que está em suas mãos, que para outras pessoas pode parecer pequeno, mas você pensar que foi Deus quem te confiou e por isso é grande. É colocar todo o esforço para fazer grande aquilo que Deus colocou em suas mãos e contar com a ajuda dele. É confiar que o futuro, o seu futuro, o futuro da sua família está nas mãos de Deus. A excelência é uma característica única. Somente você pode realizá-la com destreza. E nós temos esse espírito aqui, de excelência, o mesmo espírito que estava sobre Daniel. Excelência requer determinação. Alcançar o espírito de excelência pode não ser tão difícil. Mas mantê-lo na jornada requer determinação, porque nas estações da vida, quando o seu filho atingir os turbulentos anos da adolescência, porque são turbulentos sim. Você está ministrando, não. São turbulentos. Há uma carga hormonal. Eles vêm com muitos questionamentos. E os questionamentos não são só da parte deles, são também da nossa parte. O que eu devo fazer agora? E a excelência, ela faz você manter constante nessa jornada, nos turbulentos anos da adolescência, da juventude, quando eles começarem a relacionar, ter esse período de namoro, quando começarem a questionar a sexualidade, porque hoje eles vão questionar. A modernidade está o tempo todo questionando eles. Eu encorajo a você a assistir esse documentário, O que é Ser Mulher. A modernidade é aquilo ali. Ela questiona os nossos filhos o tempo inteiro, que eles mesmos ficam em dúvida em quem eles são. Mas a excelência faz com que você permaneça na jornada, nesses questionamentos. É esse espírito de excelência que te dará força para continuar, para você avançar, para você não parar de acreditar. Aquele que carrega o espírito de excelência não se conforma quando as circunstâncias não são favoráveis, mas se levanta em oração, e essa somos eu e você. Nós somos mães que oram. Nós nos levantamos em oração. Nós cremos no poder da oração. Nós cremos nos resultados maravilhosos que a oração oferece. Nós levantamos em obediência, em confiança em Deus, o Deus Todo-Poderoso, o que nos permitiu a dádiva dessa missão da maternidade. O espírito da excelência nos faz caminhar mais um pouquinho em amor, em perdão, em paciência e sempre nos permite crescer e aprender. Agora, sabe o que a perfeição faz? Sabe o que a perfeição faz? E nós estamos falando, dessa falsa mentira. Terei sucesso na maternidade se a minha jornada for perfeita. A perfeição, ela nos leva à competição, à comparação, nos faz comparar os nossos filhos com outros filhos. Nos faz comparar a nossa missão de mãe, a nossa ação.
Não seja enganada por essa falsa verdade, mas vista-se da verdade que Deus realmente requer de você, que é a excelência. Que Deus nos abençoe com o espírito de excelência. Eu estava falando ontem com uma mãe, nós fomos almoçar e ela, né, eu vi ali, ela falou assim, nossa, meu filho tá com um atraso na fala. E ela falou assim, nós já levamos ele para fazer todos os testes, não é autismo, levamos ele para fazer vários exames e não é, ele simplesmente não falou ainda. E aí eu lembrei também que na minha igreja, né, quando a gente morava aqui em Nova York, tinha uma criança, que é o que as crianças passam aqui, né? Mistura de línguas. E lá ele tinha o espanhol, o português, o inglês. Então ele só falou com 5 anos. Porque era o tempo dele. E a modernidade quer nos fazer comparar o tempo inteiro. E você vê que isso angustia, mãe. Eu falei assim, o que você deve fazer é deixar o tempo dele agora. É estimulá-lo, é conversar o tempo todo, mas deixar, ele vai falar no tempo. Você já fez tudo o que estava ao seu alcance. Você já levou nos médicos, Aí ela foi tentar uma fonoaudióloga. Não adianta tentar fonoaudióloga agora, porque ele tem a mistura das línguas. Se a gente falar só o português com ele, ele não vai poder ir para a escola. E se for fazer a sessão em inglês, vai ter que ser só inglês. Aí você vai ter que falar inglês, vai ter que falar inglês o tempo todo. E esse outro nosso amigo, esse outro casal, quando ele falou as 3 línguas de uma vez. Ele falava espanhol, falava português e falava o inglês. Mas foi o tempo dele. E a perfeição nos leva a essa comparação. E nos leva à frustração. E na verdade, a frustração, a comparação, essas falsas verdades destrói a nossa fé, acaba com a nossa fé. E nós precisamos de fé para viver nesse mundo, mãe. Hoje nós precisamos de fé, precisamos de dobrar os joelhos e falar com Deus. Resposta para mim, meu netinho tem 5 anos e não fala ainda. O que você deve fazer é levar nos médicos, mas se não fechou o diagnóstico, e mesmo quando fechar o diagnóstico, continue falando com ele. Fala assim, Deus tem o tempo. Deus me ensina como eu devo agir para estimular a fala, para estimular, me ensina a viver no tempo, né, que meu filho precisa para começar a falar, me ensina a esperar, me ensina a ter fé, me ensina a encorajá-lo. E eu sempre falava, né, com meu filho, ele teve um relacionamento que trouxe muitos traumas para ele. E eu sempre falava com ele, filho, Deus vai mandar uma pessoa para você. E ele, ai mãe, Deus vai mandar uma pessoa para você. Eu nunca parei de falar isso. Deus vai enviar a pessoa certa, que você vai se sentir realizado, que vai estar feliz, que vai amar você, que vai te completar. Eu nunca desisti. Por mais que ele desistiu e ele via essa confiança em mim. Sempre. E Deus mandou. Hoje ele tem uma pessoa que está relacionando, uma menina de Deus, e ele está feliz. E eu falava assim, tá vendo, filho? E ele falou assim, mãe, é verdade. Então, quando os nossos filhos estão no caminho, estão na jornada, eles precisam de ver em nós essa fé, essa coragem. Sempre tenha. Passe tempo com eles, faça o que você pode fazer e não tente controlar o futuro dos seus filhos. Eles são do Senhor, enviados do Senhor, enviados de Deus, e Deus já te capacitou para essa missão. Seja a mãe que o seu filho precisa. Vamos orar? Seja a avó que os seus netos precisam. Em nome de Jesus. Vamos orar então.
Deus, nós te agradecemos por essa manhã. Nós estamos iniciando uma série essa semana, Senhor, e nós queremos em nome de Jesus, ó Pai, destronar agora, desfazer todo o sofisma da nossa mente, em nome de Jesus. Essas falsas verdades que o inimigo coloca, que essa modernidade tenta a todo custo fazer com que entre na nossa casa, sente à nossa mesa. Nós queremos agora fechar as portas para que essas falsas verdades não entrem na nossa casa, não entrem na nossa mente, não entrem no nosso coração. Em nome de Jesus, ó Pai, nós não criamos filhos para sermos felizes, não estamos nesse mundo para sermos felizes, mas nós queremos agora encontrar a felicidade e a plenitude no Senhor. Queremos voltar o nosso pensamento para o Senhor e falar a Deus que o Senhor é a fonte da nossa alegria, a fonte da nossa salvação. Estamos aqui, Senhor, somente para criarmos os nossos filhos em amor, para termos coragem, para sermos sábias, ó Deus. Nós não podemos controlar o futuro deles, mas o Senhor é aquele que pode todas as coisas. Queremos fazer tudo que está ao nosso alcance, Senhor. Queremos fazer tudo que nós podemos fazer com aquilo que nós temos, ó Pai, mas nós queremos agora confessar, nós queremos agora, Senhor, dizer e declarar que nós somos mães dependentes do Senhor. Entregamos o futuro dos nossos filhos nas tuas mãos, sabendo, ó Deus, que o Senhor tem o melhor para eles. O Senhor sabe os pensamentos que tem a respeito dos nossos filhos. São pensamentos maiores do que os nossos, para não lhes causar mal. O Senhor tem plano de salvação, o Senhor tem plano de prosperidade, o Senhor tem plano, Senhor, de abundância na saúde, ó Deus. Nós queremos declarar também que a falsa verdade de que é tarde demais não entre na nossa casa, não sente a nossa mesa e não tome conta do nosso coração, porque nós cremos no resgate, nós cremos na cruz, ó Deus. Não importa o estágio que nossos filhos estão, nós cremos que a oração que nós fazemos alcança os nossos filhos, transforma a mente, transforma o coração, ó Deus. Nós proclamamos o sacrifício da cruz. Aqueles filhos que estão longe do caminho, que estão fazendo escolhas erradas, nós cremos, ó Deus, que eles estão somente a uma oração de retornar para a casa do Pai, Senhor. De retornar para a tua casa, de fazer boas escolhas. Nós cremos na oração que nós estamos fazendo essa manhã. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Nós também não permitimos que a falsa verdade de que se a nossa jornada for perfeita, nós teremos sucesso. Mas nós queremos ser excelentes naquilo que nós fazemos, com aquilo que nós temos. O Senhor já deu tudo o que nós precisamos. Já está ao nosso alcance tudo o que nós precisamos para administrarmos a família que o Senhor nos deu. Senhor Deus, para nós continuarmos, Senhor Deus, na aliança do nosso casamento, para continuarmos, Senhor Deus, e para sermos as mães que cada um dos nossos filhos precisa.